Estamos aqui na sala da Primaz Daniela Carvalho, onde ela irá responder algumas perguntas essas que os internautas enviaram tanto para o e-mail da produção da Primaz Daniela Carvalho, quanto para a produção também da TV Reino. E devido a isso, nós tivemos a ideia de criar um programa de perguntas e respostas com a Primaz, esse programa que em breve estará na TV Reino semanalmente. E a primeira entrevistadora de hoje é a Amanda de BH. A Amanda quer saber, Primaz, qual o significado de Primaz? Então, pastor Márcio, telespectadores da TV Reino, Amanda, não é que ela chama? Amanda, Primaz significa primeira pastora da geração apostólica, por isso Primaz. Quando veio a revelação da segunda glória da igreja, esse novo tempo que é a geração apostólica, que o apóstolo recebeu do Espírito de Deus, a Primaz foi a primeira pastora que recebeu a geração apostólica. Então, houve toda uma história na cidade de Juiz de Fora, num retiro, que era para o apóstolo estar, e devido outras circunstâncias, ele teve que atrasar, e eu acabei fazendo tudo sem orientação dele, guiada mesmo totalmente pelo Espírito de Deus. E ali ele viu o primado da geração apostólica na minha vida. E foi então que os bispos se reuniram comigo e me trouxeram essa notícia que veio direto de Deus para o coração do apóstolo, para a igreja. E nós estamos aí com 5 anos de primazia, né? Glória a Deus por isso. Está respondida a sua pergunta, Amanda. Primaz quer dizer primeira pastora da geração apostólica. Bom, a próxima pergunta é do Mateus, da cidade de Belo Horizonte. E o Mateus quer saber, Primaz, inicialmente ele afirma assim: nós sabemos que a senhora é a futura apóstola do reino. O que passa na sua mente ao pensar nisso? Ai, meu Deus, o que passa na minha mente, Mateus? Ai, socorro, é muita responsabilidade, né, pastor Márcio? O primado, ele é uma primeira fase desse ministério tão grande que Deus confiou em minhas mãos. É muita responsabilidade, porque você responde por almas diante de Deus. E você encaminha almas a Deus, que é a função do ministério, né, em geral. Agora, o apostolado é algo que eu conheço desde a infância, pelo referencial que é o meu pai na minha vida, de homem íntegro diante de Deus, principalmente em casa. Eu brinco, e é muito séria essa brincadeira, que eu digo que meu pai ele é muito mais cristão dentro de casa do que na igreja, e é verdade. Eu mostrei para vocês uma curiosidade, que é o altar da minha casa, onde nós nos encontramos para orar às 3 horas da manhã, e tudo isso envolve muito o ministério. O apostolado é algo muito grande e muito servo. O apóstolo, ele serve. É como se eu vejo ele como se ele tivesse com uma bandeja de bênçãos, de vitórias, de milagres, encaminhando a pessoa a alcançar isso de Deus. E é uma responsabilidade muito grande. São muitas almas, muitas vidas que confiam no ministério apostólico, no ministério do apostolado, que é algo grandioso e que eu tenho, assim, eu estremeço quando eu vejo que a promessa de Deus para a minha vida é o apostolado desde o meu nascimento. É muito grande saber disso, e é confiar em Deus e buscar o preparo, estando ao lado do apóstolo e aprendendo, né? E aprendendo assim, eu digo aprendendo porque a gente aprende uma liderança natural, alguma coisa assim, que eu digo que é muito pouco, porque o que é grande mesmo é o natural do Espírito de Deus no ministério do apostolado, que é tudo pelo Espírito de Deus e nada na carne, nada natural, é tudo sobrenatural. A liderança, a forma de tratar, as revelações são muito grandiosas, muito impressionantes e muito espirituais. Bom, Primaz, a Lorena, também de Belo Horizonte, pergunta qual o segredo da oração às 3 horas da manhã e como surgiu essa revelação. Então, eu tenho falado muito, Lorena, durante essa nossa gravação,
mostrando curiosidades do altar da nossa casa e tudo, a oração às 3 horas da madrugada, que é muito forte. E nós aprendemos que a oração às 3 horas da madrugada é onde o arcanjo Gabriel aparece e trata, trazendo revelação, trazendo visão do caminho que nós temos que seguir. Então, é uma revelação muito forte que eu trago comigo já há alguns anos no meu ministério. E eu lancei essa campanha na igreja, não sei se você chegou a ver, uns cartazes, comigo abraçando o castiçal, porque eu tive essa experiência e tenho até hoje. Eu trago comigo e acredito que levarei por toda a vida essa experiência de às 3 horas da manhã, marcar com o arcanjo Gabriel, dele me acordar, porque quem me acorda não é o despertador, e quem me acorda é o arcanjo, mas existem pessoas que precisam do despertador, e isso é supernatural, isso é super normal, não é forçado. Você faz a tentativa. A primeira vez que eu marquei com o arcanjo dele me acordar, eu também coloquei o despertador. E foi muito interessante, pastor, porque ele me acordou antes das 3. Foi num retiro de pastores, acho que uns 4 anos atrás, bastante tempo, não sei nem se é 4, acho que até mais. Mas eu fiquei muito impressionada com aquilo. E eu comecei a fazer experiências, não todos os dias, mas eu buscava, quando eu estava num jejum, ou alguns dias de consagração, eu buscava que o arcanjo Gabriel me acordasse para a oração às 3 horas da manhã. E eu não sabia que estava na Bíblia. Quando meu pai me mostrou em Provérbios que quando nós buscamos o Espírito de Deus na madrugada, a gente o encontra, eu fiquei muito impactada. Então, eu lancei essa campanha, né? Com esses cartazes que tem todos os santuários do Brasil, eu abraçando o castiçal com o versículo, né, em Provérbios, que diz: busquei o amado de minha alma, busquei-o na madrugada e o encontrei. Aquele que me buscar na madrugada, me achará. Na verdade, é esse versículo. Então, é muito forte, é muito forte. Se você ainda não teve, Lorena, essa experiência com Deus, busque, antes de dormir, dobre os seus joelhos e peça a Deus que o arcanjo Gabriel te acorde às 3 horas da manhã para que você possa orar. Você vai ver que é uma experiência inesquecível. E agora o Ricardo, de Curitiba, pergunta o que mudou na sua vida depois do primado. Curitiba! Ricardo, você que está em Curitiba, nossa, eu amo Curitiba, viu? Já estive aí e tive experiência com esse povo super caloroso, cheio do amor de Deus, né? Cheio do reino. Nossa, como é linda a igreja aí, o Santuário de Curitiba. Bom, Ricardo, respondendo a sua pergunta, depois que eu me tornei primaz, tudo, absolutamente tudo na minha vida mudou. Tudo. Agora você me pergunta, primaz, mas por que a senhora mudou tudo? E eu digo que não, foi natural, tudo pelo Espírito de Deus. Quando a gente força uma coisa, a gente está fazendo aquilo ali na marra, e com Deus não é assim. É no tempo de Deus, na hora certa, do jeito de Deus. A gente não pode forçar do nosso jeito. Não é assim? Então, o primado aconteceu na minha vida, sim. Eu tinha 15 anos, em Juiz de Fora, veio a primeira manifestação do primado na minha vida. E depois da consagração, que eu entrei de noiva, representando a igreja, tudo começou a mudar. Os meus sentimentos de adolescente começaram a afastar, sabe? Foi impressionante, porque aquilo ali foi muito sincero. A minha aceitação, assim, a minha receptividade para o primado foi muito grande. Eu não acreditava, eu demorei um tempo para acreditar. E meu pai fez todo um trabalho comigo e me acompanhando. E o Espírito de Deus foi tomando espaço em tudo na minha vida. Então é um mistério, eu não consigo explicar. Se eu começar a explicar, eu posso acabar me enrolando aqui. Mas eu quero que você entenda, Ricardo, que é muito natural. Muito natural. É do Espírito de Deus para o meu espírito. Foi assim e é assim sempre. Então, quando você assumiu o seu lugar na igreja, não sei se você já está no seu lugar, né? Mas quando você assumir, você vai ver. Você vai ver como é natural.
o Espírito de Deus parece que ele te carrega, assim você vai, sabe? E cada dia que passa você vai conhecendo mais a palavra de Deus, tendo mais revelações, e isso vai acumulando bagagens espirituais na vida da gente. E isso é muito grande, é muito precioso cada experiência, da menor a maior que nós vivemos com Deus. Bom, primados, a Yasmin de Ribeirão Preto diz assim: sabemos que a Primaz é quem cuida dos guardiões da igreja através do Ministério FAMARC. Agora existem reuniões dos guardiões dos santuários com a senhora. Como funcionam essas reuniões? Olha, Yasmin, eu tô achando que você é guardiã, hein? Você está muito interessada e, claro, toda a igreja tem que se interessar, sim, pelo que acontece na sua igreja. A igreja é sua. Na verdade, o novo Estatuto da Igreja diz que o comando da igreja está nas mãos dos guardiões. Então, são os guardiões quem comandam a igreja. Eu quero dizer o seguinte: as reuniões do FAMARC, que eu marco e os guardiões também marcam comigo, acontecem lá na sede nacional, aqui em Belo Horizonte, 2 vezes na semana. De onde eu estiver no Brasil, eu dou um jeito para estar aqui, porque são dias muito importantes que eu marco com os guardiões das igrejas. Nós reunimos, eu me reúno com os guardiões para discutir assuntos da igreja, e o mais interessante é que não tem o pastor, né? Porque eles vão poder me dizer o que está acontecendo na igreja, trazer novidades, a gente coloca no jornal, então é muito bacana, muito interessante. E lá nós voltamos ao primeiro amor. Eu volto com eles lá no primeiro amor e eu lembro eles. Quando Deus te levantou, quando o Espírito de Deus te levantou para ser guardião, você faz o que você fazia o que você faz hoje? Aí tem uns que respondem: ah, Primaz, eu acho que eu parei um pouco de fazer o que eu fazia. Aí eu falei: olha, você tem que voltar. Porque quando o Espírito de Deus levantou você como guardião do santuário, você tinha uma atividade. Hoje, a sua prioridade tem que ser cada dia mais o santuário. Porque se Deus escolheu você para ser guardião, é porque você está sendo levantado num ministério tão grande que é ser coluna da igreja. Por que chama coluna? Porque sustenta de pé. Muitas vezes o missionário, o pastor, a profetisa tem que mudar de santuário, de igreja, de templo. E o que acontece? A igreja tem que ser sustentada por quem? Pelos guardiões. Então, a importância do guardião na igreja é muito grande. Por isso que nós temos inúmeros congressos, várias reuniões do apóstolo, da Primaz, somente com os guardiões da igreja. E a gente pôde ver isso no dia do guardião, né? No dia 1º de maio, em São Paulo, aquela multidão de guardiões. E é maravilhoso, porque se a igreja está grande como está hoje, é porque o apóstolo teve esta revelação e trouxe para a igreja que o que sustenta a igreja são as colunas, como uma casa. Uma casa sem as colunas, ela não permanece de pé. Não tem como colocar o teto, o telhado, não tem como sustentar as paredes. Então é preciso da coluna, não é? Que a coluna dá sustentação à força. Por isso chama coluna da igreja. Colunas do santuário, os guardiões, são o que sustentam de pé. Por isso o ficar deles em pé, assim, sabe? Eles ficam em pé. Então, tudo isso é muito grande. É muita coisa para poder dizer sobre os guardiões. Então, eu estou fazendo um baita de um resumo, assim, para você poder entender um pouquinho do que acontece. Viu, Yasmin? Se você ainda não é guardiã, olha, você tem sentimentos de guardiã. Porque para se interessar assim pelo FAMARC, o FAMARC quer dizer Frente Avançada Missionária das Águias do Apostolado do Reino dos Céus. Então, você é uma dessas que tem que estar à frente, viu? Então, você fique atenta a isso, porque quando você sente no seu coração que o seu lugar já não é mais sentado na cadeira, no banco, é porque você já está sendo levantada pelo Espírito de Deus para fazer parte do corpo de guardiões do seu santuário.